eu tenho aqui what, que é um pronome interrogativo muito conhecido, muito utilizado mesmo. What, que quer dizer qual, quais, o que, right? Então, what, qual, quais, o que. Usamos muito para perguntar o nome, por exemplo, what's your name, não é? É um pronome bem conhecido. Quando eu utilizo qualquer um destes pronomes, a minha resposta será completa, não é? Então, what's your name? Qual é o seu nome? Who, quem? Vejam que eles são chamados de WH words ou pronomes interrogativos porque eles geralmente iniciam com W e H, com exceção do how ali, não é? Por isso que eles têm este nome na língua inglesa, WH word. Então, what, qual, quais, o que, who, quem, where, onde, where are you from, não é uma pergunta bem utilizada. Where are you from, é de onde você é. Who are you, quem é você. When, é o próximo pronome, when, quando, why, porquê. Este why será o porquê utilizado em perguntas, certo? Então, todos estes pronomes são utilizados em perguntas, tá? Why, porquê. Whose, de quem. Enquanto o who é quem, o whose é de quem, tá? Indica posses. Whose, tá? How, como. Este pronome é muito utilizado também. How are you doing? São expressões que utilizamos com este pronome interrogativo. Whom, quem. Which, qual, quais, o que. Mais uma vez. What, who, where, when, why, whose, how, whom, which. Todos estes são pronomes interrogativos. Eles também funcionam, alguns deles, como pronomes relativos, mas isso já é assunto, já de ensino médio, tá bom? Mas a princípio, utilizem estes pronomes para fazer perguntas específicas. E eu trouxe para vocês um modelo aqui de como formar uma pergunta utilizando os pronomes interrogativos e para que vocês fiquem bem seguros na hora de fazer. Então sigam este modelo aqui. Eu vou ter sempre na sequência isso aqui. Então vou ter uma WH word, como vocês podem observar. Os pronomes interrogativos que eu escolhi na primeira pergunta é where, que é onde, e no segundo é why, que why vocês já sabem que quer dizer porquê, mas o porquê utilizado apenas em perguntas. Para responder, eu não vou utilizar why, não é? Eu vou responder because, depois eu escrevo ali para vocês. Então, where e why são os meus pronomes interrogativos da minha oração. Vejam o modelo. Após utilizar um pronome interrogativo, eu vou utilizar o auxiliar, que é do ou das. Então, aqui eu utilizei nas duas orações do. Por que ele é utilizado na oração mesmo, pessoal? Porque ele está indicando que eu tenho uma pergunta. Se eu tenho uma pergunta, não podem esquecer o auxiliar, não é? Então, vamos lá. Já acrescentei aqui o pronome interrogativo, agora estou utilizando o auxiliar. Em seguida, na sequência mesmo, temos um subject, que é o sujeito da minha oração. O sujeito, ele pode ser um pronome, um substantivo próprio, um substantivo comum, depende do que você está falando na oração. Aqui eu tenho you, que é você ou vocês, e they, que são eles ou elas. Então, where do you, tá faltando ainda o verbo principal, porque o
O do, ele é verbo sim, mas auxiliar. Ele não é o verbo principal. Se eu disser, where do you? Não faz sentido. Why do they? Não entendi, não tem sentido esta oração, porque está faltando o verbo. Vejam quais foram os verbos que eu escolhi para essas duas perguntas. Então, eu tenho, where do you live? Where do you live? Where do you live? Na primeira pergunta, tá? Então, eu tenho a seguinte pergunta. Onde você mora? Where do you live? Where do you live? Onde você mora? Na segunda pergunta, why do they live? Why do they live? Então, eu tenho live e live mesmo, tá? São verbos que têm a pronúncia diferente e significados diferentes também, tá? Então, live é morar e live é ir embora, deixar algum local. Então, por que eles foram embora? Eu estou perguntando, não é? Então, estas perguntas, elas exigem respostas completas. Sempre que ocorrer o uso de um pronome interrogativo, seja no presente, no passado, no presente contínuo, no futuro, eu sempre responderei de forma completa, right? Nunca com sim ou não. É só quando começa com do ou das. Aí sim eu respondo com sim ou não, não tem problema.